Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, sempre um prazer ter você por aqui, principalmente em tempos de... Uma pluminha aqui, rapaz. Principalmente em tempos de playoffs, né? Muito bom, né, cara? Viver a pós-temporada da NBA depois de uma longuíssima temporada regular e bem cansativa também, né? Maçante pra caramba, mas que foi muito assistida. A NBA soltou hoje que essa temporada regular foi a mais assistida em anos, né? Então, mesmo tendo sido uma temporada regular, como todas são, né? Bem maçante, com uma reta final bem complicada de se assistir, muito time não brigando por nada, a maioria não brigando por nada, né? A quantidade de times tancando nessa temporada foi uma coisa impressionante. Mas apesar disso tudo, a galera assistiu, né? A galera parou pra ver, assistiu legal, né? Deu audiência, mas assim, eu tava contando os minutos pra regular acabar, pra começar logo a pós-temporada, que começou ontem, né? Ontem tivemos a primeira rodada do play-in, né? Na verdade, o primeiro dia dessa primeira parte, dessa primeira rodada do play-in. E foi fantástico, né? Assim, ontem fazia muito tempo que não tínhamos dois jogos tão bons rolando no mesmo dia na NBA. Fazia muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. Durante a regular, a gente teve algumas rodadas onde tivemos dois jogos incríveis rolando. Rodada de Natal mesmo, foi uma rodada absurda. E tivemos outras também, rodadas muito boas. Mas, pô, clima de pós-temporada é diferente, mano. Os dois jogos de ontem foram muito fodas, né, cara? Muito fodas, né? Tanto o jogo em Charlotte como o jogo em Phoenix foram fantásticos, né? Dois jogos decididos no final, com emoção e tudo, com jogadas decisivas. E nesse episódio, vamos aqui passar pelos dois jogos de ontem. Vamos falar sobre a vitória do Hornets e a vitória do Blazers, né? O Hornets garante, né, a sua, né, a oportunidade de se classificar como seed 8, vai enfrentar o perdedor do jogo de hoje entre Magic e Sixers. E o Blazers garante a sua vaga direta, né? O Blazers se classifica como seed 7, vai pegar San Antonio. Primeira vez em 4 anos, né? Que o Blazers vai pro playoff. Muito bacana. Fico muito feliz. Especialmente pelo Splitter, né? Nosso Brazuca bota o Blazers no playoff. Né? Resultado fantástico pra Portland. E fantástico pra ele, né, cara? Pegou o bonde andando. Pegou o time em meio a uma crise com o Chauncey Billups. Pô. Sendo investigado pelo FBI por questões com a máfia italiana, todo aquele imbróglio. Ele assume o time, pega essa bucha e bota o time no playoff, né? Trabalho realmente fantástico do Splitão, que vai enfrentar o seu ex-time, né? O time onde ele foi campeão, o time onde ele é muito respeitado. Muito foda, né? Realmente muito foda essa trajetória do Splitter. Um primeiro ano fantástico como head coach, né? Fantástico. Mas enfim, vamos falar sobre os dois jogos de ontem. Tem bastante coisa pra falar sobre os jogos. Tem toda a repercussão daquele lance do Lamelo com o Bam Adebayo, né? O Erik Spoelstra soltou os cachorros na coletiva. O próprio Lamelo falou sobre o lance. Inclusive a NBA tá investigando o lance, né? Aparentemente não tem risco dele ser suspenso do jogo de sexta. Mas, né, nunca se sabe. Nunca se sabe. A NBA tá investigando, porque realmente foi um lance bem esquisito, né? No mínimo, irresponsável. Pra não dizer sujo. No mínimo, o Lamelo foi bastante irresponsável naquele lance. Mas, enfim, vamos dar uma geralzona em tudo. Tem também notícias sobre o futuro do Miami Heat, pelo menos especulações sobre o futuro de Miami, que pela primeira vez em muito tempo tá fora da pós-temporada. É o primeiro play-in que o Heat perde, né? Se não me engano, é o primeiro play-in que o Heat perde. O Heat, que é o time que mais disputou o play-in desde que o play-in foi criado. É o rei do play-in, que ontem acabou
perdendo a sua majestade, sendo eliminado pelo Hornets. Então tem bastante coisa pra gente falar hoje, por isso que eu só peço, antes de tudo, para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. Não se esqueça de dar aquela conferida nas promoções da Centauro, né? Centauro sempre com excelentes promoções para você. E utilizando o cupom SWISH10 em produtos vendidos e entregues pela Centauro, você garante um desconto adicional de 10%. Então não perca essa oportunidade, vai na Centauro e usa o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vambora! Bora começar a edição de hoje. Roda a vinheta e vambora! Vai! Beleza, pessoal, vamos lá então, vamos começar essa bagaça comentando sobre a vitória de Charlotte, né? Vamos começar com o jogo que abriu a terça-feira de play-in. Jogo lá em Charlotte, lá no Spectrum Center. Não, na verdade, Spectrum Center, né? Spectrum Center é foda, né? Essa pronúncia aí é muito complicada. Na casa de Charlotte, Charlotte teve o mando no jogo de ontem. Um jogo onde Charlotte, na minha opinião, e eu acho que na opinião da maioria, era favorito, né? Apesar da total falta de experiência do elenco em pós-temporada, Charlotte é bem mais tímido que Miami, jogou mais durante a temporada, teve uma campanha melhor, foi melhor né? Na virada do ano, então, a diferença entre os dois foi brutal, né? O Hornets não teve um início de temporada tão bom, mas a virada de ano para Charlotte foi uma coisa espetacular. Charlotte virou completamente a chave, fez um 2026 fantástico. Na minha opinião, inclusive, merecia ter se classificado direto, tá? Merecia ter terminado como pelo menos seed 6. Acabou que não conseguiu, né? Sofreu algumas derrotas ali no finalzinho da regular que, né, impediram com que o time chegasse como seed 6. Mas chegou forte demais para o jogo de ontem, completo, com todo mundo à disposição. E do outro lado, tinha o Miami Heat extremamente frustrado por mais uma temporada medíocre, por mais uma temporada onde teve que ir para o play-in. Vocês devem se lembrar, né, que o Adebayo, em uma entrevista que ele deu durante a regular, ele falou que não queria mais jogar o play-in, que ele estava cansado de jogar o play-in, que ele queria classificar de forma direta. E não conseguiu, né? O Heat de novo teve que ir pro play-in, foi como seed 10, mas tinha a seu favor a experiência, né? Como eu já disse, nenhum time jogou tanto play-in como o Miami Heat. Então o Heat era o especialista na competição ontem, não tinha mais time, não vivia um momento melhor, mas tinha a experiência a seu favor, tinha, né, o Erik Spoelstra, né, o melhor técnico do jogo de ontem, era o do Miami Heat, né? O Spoelstra não fez um trabalho na regular melhor do que o do Charles Lee. O Charles Lee fez um trabalho melhor. Mas quem é mais técnico, indiscutivelmente, era o Spoelstra, que inclusive foi melhor do que o Charles Lee ontem, né? Na batalha dos técnicos, o Spoelstra foi melhor, né? Então o Heat tinha a experiência a seu favor, tinha o Spoelstra a seu favor, tinha, né, um garrafão mais forte do que o de Charlotte, apesar do Kalkbrenner e do Diabaté terem feito uma ótima regular, executaram bem o papel deles, né? Muito bem, os dois muito bons ali, né? Na disputa por rebotes ofensivos, na geração de segundas chances, que inclusive foi um fator pro jogo de ontem. O Diabaté foi muito bem nos rebotes ofensivos ontem. E, assim, do outro lado tinha Bam Adebayo, né? Então o Heat tinha também o garrafão a seu favor. Então, era um jogo onde o Hornets era favorito, onde o Hornets era mais time, mas não dava pra descartar totalmente o Miami Heat. E, com o jogo rolando, ficou claro por que não dava pra descartar o Miami Heat, porque o Miami é um time que, mano, é um time que em pós-temporada se transforma, entendeu? É um time que pode não ter o melhor elenco, pode não viver o melhor momento, mas quando chega a pós-temporada, o Heat se transforma. E se transformou ontem, cara. Apesar da eliminação, apesar da derrota, o Heat fez um jogo muito grande. Sabe? Isso tem que ser falado. A temporada do Heat, ela é completamente criticável e medíocre. Foi mais uma temporada medíocre pra caralho. Ponto.
O jogo de ontem passou longe de ser medíocre. Foi um jogo enorme de Miami, né? Defensivamente, o time foi excelente, né? Davion Mitchell fazendo um trabalho incrível em cima do LaMelo, o garrafão do Heat fazendo um trabalho muito bom, mesmo perdendo o Adebayo, né? Inclusive já falando sobre o lance da lesão do Adebayo, ali no começo do segundo quarto, né? Rolou um lance ali entre o Adebayo e o LaMelo cai no chão, o Adebayo, né, tá meio desequilibrado, e o LaMelo, de forma acidental ou intencional, aí não tem como falar, só o LaMelo pode confirmar isso, ele dá uma rasteira, né, com a mão ali no Adebayo. Eu tenho até o lance aqui já separado, né, não sei por que eu tô descrevendo o lance quando tem o vídeo, né. Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse foi o lance. Ó, o LaMelo vai, ele cai no chão e, ó, dá pra ver que ele dá o famoso safanão aqui no Adebayo, ó. Ele dá o safanãozinho aqui. É que nesse ângulo não dá pra ver direito, né? Esse ângulo é meio ruim. O vídeo que separaram aqui foi bem ruim. Mas enfim, ele dá um safanão ali no Adebayo. Repito, não sei se foi de forma intencional ou não. O Adebayo cai, sofre uma lesão nas costas, não volta mais pro jogo, né? Então o Heat, que já não era favorito, acabou perdendo o seu melhor jogador no começo da partida. Só que mesmo sem o Adebayo, o Heat conseguiu se manter muito bem no jogo, liderou o jogo em vários momentos, chegou inclusive no final, tanto do quarto período como no final da prorrogação, ganhando o jogo. Ganhando, entendeu? Só que o Hornets, que claramente sentiu o jogo, né? Vocês devem se lembrar aqui na prévia que eu fiz desse jogo, eu falei que uma das coisas que poderia fazer o Heat ganhar seria o Hornets, de alguma forma, sentir o jogo, né? Seria o Hornets sentir a pós-temporada. E isso aconteceu, né? Por mérito de Miami, por mérito da defesa do Heat, mas também pelos jogadores terem sentido o jogo. Acho que nenhum sentiu mais do que o Conk-Nipple, né? O Conk-Nipple sentiu muito o jogo de ontem, tanto que foi, acho que dá pra dizer, o pior jogo do Knipple da temporada, né? Ele que liderou a liga em bolas de 3 na temporada, terminou o jogo de ontem zerado no perímetro, né? Ficando de fora do quarto período, ficando de fora da prorrogação, porque ele tava muito mal. Muito mal. Só que além dele, o próprio Brandon Miller, cara, apesar dele ter feito um segundo tempo bom, matando bolas importantes, né? Muito nervoso, cometendo muita falta besta o Brandon Miller. O próprio LaMelo. É que a gente vai, né, a galera vai lembrar do que ele fez no final do jogo, né? Aquelas duas jogadas incríveis que decidiram a partida, especialmente aquela última pra cima do Jaime Hawks, que acabou sendo o game winner. Mas o jogo em si do LaMelo passou longe de ser um jogo maravilhoso, né? Meteu seus 30 pontos, meteu o game winner, mas, irmão, a gente tá falando de um cara que, pô, chutou 2 de 16 pra 3 pontos, mano. 2 de 16. A gente tá falando de um cara que nos últimos segundos da prorrogação cometeu um turnover besta na saída de bola e fez uma falta pra 3 lances livres no Tyler Hero. Se o Hornets, né, não ganhasse ontem, se o Hornets fosse eliminado ontem, a culpa ia cair nas costas do LaMelo. E merecidamente, tá? E merecidamente ele seria culpado. Porque ele cagou muito no final do jogo. Mas conseguiu a jogada que decidiu ali, uma puta infiltração pra cima do Jaime Hawks, que garantiu a vitória. Mas assim, o LaMelo sentiu o jogo. Com o Knipple sentiu o jogo. O time em si de Charlotte sentiu o jogo, né? Então, tudo que poderia acontecer pra Charlotte perder, aconteceu. Em meio a um Heat fazendo um grande jogo na defesa, tendo um Davion Mitchell destruindo no ataque, um próprio Kelewar assumindo o garrafão depois da lesão do Bam Adebayo, né? Um Andrew Wiggins fazendo um grande jogo, um Tyler Hero aparecendo nos clutches, tanto no clutch do quarto período como no clutch da prorrogação. O Tyler Hero apareceu, né? Apareceu, inclusive, é a primeira vez na carreira do Tyler Hero que ele fica fora dos playoffs,
Nunca ficou fora dos playoffs na carreira a primeira vez. Então, a tempestade perfeita que deveria acontecer pro Heat ganhar, aconteceu. Só que Charlotte conseguiu vencer apesar de tudo, o que mostra uma grande resiliência desse time de Charlotte. Que em meio à adversidade, em meio a um jogo nervoso, em meio a um jogo errático, onde as coisas não deram tão certo, onde o time não conseguiu impor o seu estilo de jogo, não conseguiu impor o seu ritmo, Charlotte deu um jeito de ganhar. E aí tem que elogiar o Lamelo pela jogada que ele fez ali no final, que foi gigantesca. Tem que enaltecer o Miles Bridges, que apesar, né, de todas as questões dele fora das quadras, dele ser um canalha, um vagabundo, né, como diria Datena, um vagabundo, jogou pra caralho ontem. Foi o jogador mais consistente do Hornets na partida. Jogou pra caralho o Miles Bridges, que inclusive no final ali deu um toco monumental pra sacramentar a vitória. Então tem que enaltecer o Bridges, infelizmente, tem que enaltecer ele. E tem que enaltecer o cara que, na minha opinião, foi o grande nome do jogo de ontem, que foi o Kobe White, né? O que o Kobe White foi decisivo ontem foi brincadeira, assim. Assim, tem dois momentos que, pra mim, definem o que foi o Kobe White ontem. Que foi a reta final de terceiro quarto, onde ele engatou uma sequência de 3 ou 4 bolas de 3 seguidas. Uma coisa absurda que botou fogo no jogo, que mudou o momento da partida, que fez o Charlotte abrir uma boa vantagem e ir pro quarto período hypado, com a moral alta. E aquela bola espírita que ele matou no final do quarto período, que levou o jogo pra prorrogação. Né? Uma bola onde ele tava sem ângulo, desequilibrado, bem marcado, e que deixou 10 segundos no relógio ainda. Ele recebe o passe no lateral, tava completamente contestado pelo Phil Larson. Ele poderia ter esperado, né, feito, né, trabalhado a bola um pouquinho, porque tinha tempo no relógio. Mas não. Pegou a bola, arremessou e matou um dos arremessos mais absurdos da história do Hornets. Ah, Luiz, mas porra, um jogo... Porra, uma bola de 3 num jogo de primeira fase de play-in, pô, o arremesso mais importante da história do Hornets? Sim, o Hornets, com todo respeito, é uma franquia que não tem tradição alguma em pós-temporada. Então o arremesso de ontem do Kobe White pode sim ser considerado um dos, se não o arremesso mais gigante da história do Hornets. Entendeu? Isso pode sim ser considerado. Foi uma bola histórica do Kobe White. Histórica, né? Então, pra mim, o Kobe White foi o cara do jogo. Lamelo foi incrível pelo que ele fez ali naquele último lance. Mas pra mim, o Kobe White foi o cara. Foi o grande X-Factor da partida que, né, terminou com vitória de Charlotte. Charlotte sobrevive, vai enfrentar o perdedor de Sixers e Magic, que jogam hoje a partir das 8h30 da noite. Tem, inclusive, né, saiu agora há pouco um corte onde eu analisei e palpitei nesse Magic e Sixers, então vai assistir se você não assistiu ainda. E o perdedor pega a Charlotte. Charlotte que, pra mim, é favorito contra qualquer um dos dois. Apesar do Hornets ter sentido o jogo de ontem, eu ainda coloco o Hornets como favorito pra se classificar. Tá? Eu acho que Charlotte vence tanto de Sixers como de Orlando. Eu confio nesse time. Inclusive, eu acho que o fato deles terem vencido ontem, mesmo não jogando bem, mesmo sentindo, mesmo cometendo um monte de cagada, faz o time entrar no jogo de sexta com mais moral. Do tipo, a gente não jogou bem, não foi a nossa melhor versão, e mesmo assim a gente ganhou. Eu acho que isso dá moral pros caras, e eu tô confiante, cara. Eu tô bem confiante nesse Hornets. Tem que ver, né, essa questão do Lamelo, né, a informação é de que ele vai ser investigado, só que o Charania falou que ele não corre risco de ser suspenso. Claro que se dependesse do Spoelstra, com certeza ele seria suspenso, né? O Spoelstra, ele ficou muito puto com o lance. Ele soltou aspas ontem, né, depois do jogo, né? Ele falou, abre aspas, eu não acho que isso seja engraçado, é uma jogada estúpida. E ele deveria ter sido penalizado por isso. Isso não faz parte do jogo, ele deveria ter sido expulso. Né? Então, o Spoelstra, né, bem categórico na sua declaração, falando que o Lamelo deveria ser expulso. E assim, cara, eu concordo com o Spoelstra. Tá? Pra mim,
Pode não ter sido intencional. Pode ser que o Lamelo não quisesse machucar o Bam Adebayo. Tanto que depois do jogo ele mesmo falou, né? Pediu desculpas pro Bam Adebayo, falou que, né, vai falar com ele pessoalmente e tudo. Então pode não ter sido intencional, mas que foi totalmente irresponsável foi. Foi muito irresponsável o Lamelo. E o fato da arbitragem... Primeiro que não ter marcado falta ali foi uma loucura, né? Já começa por aí. Só que o agravante pra mim é não ter dado... assim, eu não tô falando nem de expulsar o Lamelo. Eu acho que deveria expulsar. Mas assim, que desse uma flagrante 1. Entendeu? Não deu nada. Nem falta deu. Pra mim foi um erro bizonho da arbitragem. Um lance que tirou o melhor jogador do Heat da partida. Entendeu? E assim, reforço, pode não ter sido intencional, mas também não foi acidental. Não foi que, meu Deus, não, girei minha mão sem querer. Não, não foi. Ele pode ter tido um surto ali de Ludort, de Draymond Green, mas não foi acidental. Assim, ele pode não ter tido a intenção de machucar o Bam Adebayo, mas o movimento foi intencional ali. Entendeu? Foi consciente aquilo lá. Foi inconsciente ou, como eu disse, ele pode ter tido um surto de Ludort. Entendeu? Que, inclusive, se fosse o Ludort fazendo isso ontem, o Twitter tinha ido abaixo, né? Tinha ido abaixo. A verdade é essa, né? Mas, enfim. Eu concordo com o Spoelstra, ele deveria ter sido expulso, tá? Eu não acho que ele deveria ser suspenso pro jogo de sexta. Não acho que ele deveria ser suspenso. Mas eu acho que ele poderia ter sido expulso ontem. Poderia. Isso quer dizer que a vitória do Hornets foi roubada? Isso quer dizer que o Heat foi roubado? Não. Prejudicado? Talvez. Roubado, não. Né? Eu não tiro o mérito da vitória do Hornets por conta dessa questão. Né? Mas é fato que o jogo tenderia a ser bem diferente se o Lamelo tivesse sido expulso ali. Isso é fato, né? Enfim, rolou o que rolou, não foi expulso, não foi ejetado, não foi falta. E o Hornets ganhou. Merecidamente ganhou. O Heat sai de cabeça erguida pelo jogo de ontem, fez um jogo enorme, lutou. Mas não dá pra performance de ontem apagar o que foi a temporada do Heat, que foi uma temporada vergonhosa. Né? Uma temporada medíocre, mais uma temporada ridícula, onde o time foi mais do mesmo. Né? Mais uma off-season, onde o time não fez nada. Mais uma deadline, onde o time não fez nada. E tá na hora de mudar, né? Na verdade, já passou da hora de mudar. Só que chegou um ponto onde ou o Heat se coça pra sair da mediocridade, ou a gente tem boas chances de ver um Heat nem ir pro play em temporada que vem. Porque, vamos lá, dos times que tancaram no leste, o Wizards vai melhorar a temporada que vem. Com Trae Young, com Anthony Davis, com um prospecto que chegar dessa classe, o Wizards vai melhorar. Indiana vem pra brigar pelo título de conferência a temporada que vem. Com o Haliburton de volta e com uma pique alta nesse draft, Indiana vem pra brigar por título. Eu acho que Brooklyn vai melhorar pra ano que vem. Eu não acho que Brooklyn vai ser tão ruim temporada que vem como foi nessa. Então, assim, o Hornets, eu acredito que Charlotte temporada que vem briga forte por vaga direta nos playoffs. Briga forte, tá? Então só aqui você tem 3, 4 times que chegam temporada que vem melhores do que foram nessa. Se Miami não se coçar, eu não duvido do Heat terminar atrás desses times, tá? Não duvido. O que deixaria o Heat fora do play-in. Então, nessa off-season, Miami tem que tomar uma decisão. Ou vamos pro all-in, vamos atrás de uma estrela, vamos atrás de um Giannis, vamos atrás de um Kawhi. Inclusive, as informações são de que caso a operação Giannis não dê certo, o foco vai ser o Kawhi, né? A informação é do Brett Siegel. Informação é do Brett Siegel, que ele fala também que o único jogador do Heat que deve ser considerado inegociável é o Bam Adebayo. Com exceção do Adebayo, todo mundo estaria para jogo. Todo mundo estaria para jogo, né? Então, a informação é essa. Então, ou o Heat vai atrás desse Kawhi, vai atrás desse Giannis, ou, irmão, vai pro rebuild. O mais provável, ao meu ver,
é o Heat ir atrás de uma estrela. Porque o Pat Riley, ele abomina o tanque. Ele abomina tancar, ele não aceita tancar. Não aceita. Então, o time deve ir atrás de uma dessas estrelas. Vai conseguir? Essa é a grande dúvida. Porque o Heat foi atrás de Kevin Durant, foi atrás de Damian Lillard e não conseguiu nenhum deles. Ir atrás do Giannis e atrás do Kawhi não significa que vai conseguir. Entendeu? Então, tem que mudar. Entendeu? Porque eu falei ontem, cara. Se o Heat não mudar, o destino do Heat é ser temporada que vem o que o Bucks foi nessa temporada. Um time completamente perdido. Sem norte, sem rumo. Sem nada pra se apegar. Eu não acho que o Heat quer ser isso. Eu não acho que o Pat Riley quer ser isso. Apesar da omissão dele indicar que ele quer ser isso, eu não acho que um cara que ganhou o que ele ganhou, que tem o ego que ele tem, vai querer ser um time perdido. Eu acho que chegou num ponto que até o próprio Pat Riley vai olhar e falar, pô, beleza, eu acho que eu tenho que começar a trabalhar. A Heat Culture por si só não vai segurar esse time mais. Eu acho que chegou no limite até do próprio Pat Riley. Pelo menos eu espero e eu acho que o torcedor do Heat reza pra que tenha chegado no fundo do poço. Porque você, assim, de novo, Miami Heat era underdog pro jogo de ontem. Mas ainda assim, era o Miami Heat. A camisa mais pesada ontem era do Heat. E eles não conseguiram ganhar. Então, é hora de mudanças. Alguma atitude tem que ser tomada, porque não dá pra viver mais nessas idas de play-in. Não dá pra ficar mais satisfeito com essas idas pro play-in. Porque agora, diferente dos últimos anos, ir pro play-in já não é mais garantia de você ir pro playoff. Porque antes o Heat ia pro play-in com a convicção de que, não, estamos no play-in, mas a gente vai ganhar, a gente vai classificar. Dessa vez não deu certo. Então, mudanças precisam ser feitas em Miami e eu acredito que vão ser feitas. Né? Pelo menos eu torço, né, para que sejam feitas. Então, sobre Hornets e Heat, é isso. Pra gente encerrar, vamos falar sobre o segundo jogo de ontem, o jogo que encerrou o primeiro dia de play-in, que foi o duelo entre a Seed 7 Phoenix Suns e a Seed 8 Portland Trail Blazers. Jogo em Phoenix, no Arizona. Um jogo que era muito equilibrado, né? Diferente do jogo entre Hornets e Heat, que eu enxergava, né, um Hornets favorito. Para esse jogo, eu não enxergava um favorito claro. Né? Inclusive, eu fui meio contra a maré, né? Pelo que eu vi, a maioria estava acreditando que o Phoenix Suns venceria, especialmente pelo fator Devin Booker e pelo fator casa. Eu fui no Portland, porque eu acreditava muito na defesa do time. Acreditava muito na força da defesa do Blazers. Acreditava também, né, que o Avdija seria um fator pro jogo de ontem. O que, de fato, se comprovou. Não tô falando que eu sou o pica, que eu sou o brabo, mas ontem eu dei uma canetada boa, né? Ontem eu dei uma canetada boa, porque realmente o que eu achei que ia acontecer, aconteceu. A gente viu um Blazers se impondo muito defensivamente, né? Foi uma ótima atuação defensiva de Portland ontem, se aproveitando bastante da sua vantagem física, da sua vantagem de altura, né? Ontem o Suns sofreu demais com a altura de Portland, né? Donovan Clingan, Jeremy Grant, o Avdija, né? Se aproveitaram muito, né, da vantagem de altura. Inclusive o Jordan Wood, na minha opinião, errou muito nas rotações ontem, né, jogando baixo em vários momentos, contra um time claramente mais físico, claramente mais alto, né? Era um jogo onde, por exemplo, o Rasheed Fleming tinha que ter jogado. Mas é novato. Bota o moleque pra jogar, cara. Pô, olha o que o Avdija fez ontem contra o Goodwin, por exemplo. Quando ele foi pra cima do Gillespie, ele ganhou todas. Nem o Dillon Brooks conseguiu parar o Avdija ontem. O Dillon Brooks que era o melhor defensor do Phoenix Suns ontem. Então você não usar um cara atlético e alto como o Rasheed Fleming num jogo de ontem, onde o Avdija tava deitando, pra mim foi um erro do Jordan Wood. Outro que deveria ter tido minutos ontem era o Kamama Luat. Pô, Donovan Clingan ali, mano, dominante,
Irmão, bota a porra do Maluate pra brigar pelo rebote, pra brigar, né, pra dar toco, né? Porra, mano, na última jogada, onde o Avdia decidiu o jogo, né, faltando 40 e poucos segundos ali, 40 e poucos? Ou era menos? Acho que era até menos. Irmão, não tinha um pivô do Phoenix Suns ali pra subir, pra tentar contestar, pra tentar dar o toco no Avdia. Porra, bicho. Entendeu? Então acho que o Jordan Watt ele errou muito ontem. Muito mesmo. Mas acima dos erros de Phoenix, teve os acertos do Blazers e teve os acertos do Thiago Splitter, né? Que se tornou o primeiro técnico brasileiro a chegar na pós-temporada. Ele já é o primeiro técnico brasileiro da história da NBA. Ontem, ele aumentou ainda mais o seu feito, se tornando o primeiro técnico brasileiro a chegar nos playoffs. Ele até deu uma declaração muito da hora pra NBA Brasil, né? Ele falou, abre aspas, é um momento muito especial pra mim, pro Brasil, representar o basquete brasileiro nessa plataforma enorme que é a NBA. É um orgulho enorme. Muita gente me ligando, mandando mensagem, falando pra eu continuar representando o Brasil. Vamos firme. Foi uma caminhada muito longa até aqui, mas muito orgulhoso de poder representar essas cores, né? Então, uma declaração muito foda do Thiago Splitter, que o trabalho dele é fantástico, né, mano? Pegou o time numa puta bucha, com o Chauncey Billups sendo, né, afastado por conta, né, das questões ali com a máfia italiana e com o FBI, uma parada bizarra. Ele assume o time, um time que ficou o ano inteiro machucado, né? O Splitter foi ter o Blazers saudável ontem. Ontem foi o primeiro jogo onde o Blazers estava com todo mundo à disposição. Entendeu? Teve que jogar em vários jogos com caras de D-League, né? E conseguiu fazer esses caras de D-League serem importantes, como o Sissoko, como o Caleb Love, como o Blake Wesley. Todos esses caras foram importantes nessa caminhada, né? O Splitter conseguiu montar um sistema que tirou o melhor do Deni Avdija, que ontem foi assim uma coisa inacreditável que o Avdija jogou, né? Uma atuação gigantesca, né, dele, que foi o melhor jogador de Portland na temporada, né, 41 pontos, 12 assistências, né, a segunda maior pontuação de um jogador estreando na pós-temporada na história, né? Ele ficou a 2 pontos de se tornar o estreante com mais pontos na história da NBA, né? Ele fica atrás do Luka, que meteu 42 na estreia dele nos playoffs, né? Ontem o Avdija meteu 41. Então, assim, a temporada absurda que o Avdija fez passa muito pelo Splitter, né? Ele já estava numa ascensão temporada passada, ele fechou a temporada passada jogando muito bem, mas o Splitter conseguiu tirar o máximo dele, né? Com esse sistema de muita infiltração, o Blazers ontem, mas acabou com o Suns nas infiltrações. A quantidade de drives bem sucedidos que o Blazers teve ontem, especialmente com o Avdija, foi bizarro, né? Toda vez que o Avdija infiltrou, toda vez que o Avdija bateu pra dentro, ele gerou pontos. Seja com a cesta, seja com uma ida pro lance livre, seja com o driving kick que virou uma bola de 3. Inclusive, no final do jogo, o Blazers foi isso. Era Avdija na infiltração, ou ele tentava bandeja, ou ele achava alguém livre no corner, né? Inclusive, o Jeremy Grant foi muito importante nesse tipo de jogada, né? Converteu 2 bolas de 3 gigantescas no final do jogo. Ele que fez um jogo bem do meia-boca, mas no final brilhou. Então, o Thiago Splitter, cara, ele tem total dedo nessa classificação do Blazers, né? A primeira classificação do Blazers para os playoffs em 4 anos. Desde 2021, se não me engano, o Blazers não ia pro playoff. Não ia pro playoff, entendeu? Então, o trabalho do Splitter, cara, ele merece ser muito elogiado. O Splitter merece muito ser enaltecido, porque ele fez o Blazers voltar pro playoff, mano. Ele fez esse time voltar pro playoff, instaurou uma identidade muito forte, uma identidade que já vinha sendo instaurada a temporada passada, né, essa identidade defensiva, mas ele potencializou ainda mais, né? Uma coisa que o Thiago Splitter tem muito mérito e que eu acho que as pessoas não valorizam tanto, ou pelo menos não enaltecem tanto, é como ele mudou o Clingan. Como ele fez o Donovan Clingan se tornar um pivô muito melhor do que ele vinha sendo, sabe? Se tornando, de fato, esse rim protector absurdo com o plus
das bolas de 3, do espaçamento de quadra, né? O Donovan Clingan, ele caminha pra se tornar o novo Brook Lopes, né? Pra se tornar essa nova versão do Brook Lopes, né? Que foi um pivô que no seu ápice em Milwaukee foi um dos melhores da liga, né? O Brook Lopes, hoje em dia o Brook Lopes não é nem sombra do que ele já foi. Mas ele foi um pivô gigante. O Brook Lopes, quando ele foi lá em Milwaukee, quando ele se tornou esse Strat 5, cara, ele era um dos pivôs mais valiosos da liga. Porque ele era um arquétipo raro de pivô, né? Um rim protector de elite com uma bola de 3 muito boa, né? Tanto que até hoje tem poucos pivôs da NBA com essas características. Você vai ter quem? O Chet, que tem essa característica. Você vai ter o Wemby. Você vai ter o Miles Turner. E agora você tem o Donovan Clingan, né? Então, essa evolução do Donovan Clingan passa muito pelo Thiago Splitter, né? Passa muito pelo Thiago Splitter. Então, a classificação de ontem, cara, ela é óbvio que os jogadores merecem todos os elogios possíveis, mas tem muito mesmo do Thiago Splitter, cara. Muito mesmo, entendeu? Então, uma classificação gigantesca pro Blazers, um jogo enorme, e vão encarar San Antonio, né? San Antonio é bem favorito? Com certeza. Mas não espere moleza pra San Antonio. San Antonio pode até varrer o Blazers, mas eu duvido muito que seja uma varrida humilhante. Todos os jogos o Blazers vai dar a vida, mano. Porque é da cultura desse time. É o que o Thiago Splitter prega pra esse time. É um time que não vende nenhum jogo fácil pra ninguém. E eu acho que San Antonio vai ter que suar. Vai suar, vai cansar, porque o Blazers é um time que não vai dar moleza. É uma defesa muito física. Toumani Camara, Clingan, Holiday são caras muito agressivos na defesa. Inclusive, jogaço do Holiday ontem. Segundo tempo dele foi mais ou menos. Mas muito agressivo na defesa, gerando turnover, gerando deflections importantes. Toumani Camara terminou o jogo com 4 steals. 4 steals. O Clingan meteu 11 rebotes e deu 3 tocos. Entendeu? Jogou pra caralho, né? Então é um time que não vai facilitar a vida de San Antonio. E, cara, sensacional, cara, sensacional. Pro Phoenix Suns fica uma lamentação muito grande, né? O time tinha tudo pra ganhar ontem, chegou ali nos últimos minutos vencendo por 11 pontos, né? Entre o fim do terceiro quarto e boa parte do quarto período, o Suns chegou a embalar uma run de 23-4, se não me engano. O Blazer chegou a ficar 5 minutos sem pontuar. E mesmo assim o Phoenix tomou a virada, né? Muitos vacilos, né? O Jalen Green cometendo muito turnover besta ali no final. O Jordan Wood errando em rotações, né? Como eu já falei, jogou baixo em vários momentos que não deveria ter jogado baixo. O Devin Booker sumiu no quarto período. Sumiu. Fez nada no quarto período. Enquanto o Avdija cresceu no clutch, cresceu no quarto período e decidiu o jogo, o Devin Booker não fez nada, né? Fez nada. Dillon Brooks teve problemas com faltas, né? Também durante o jogo, foi ejetado. Enfim, muitos vacilos por parte de Phoenix, mas que ainda segue vivo, né? Vai ter uma segunda chance, vai enfrentar o vencedor do jogo de hoje entre Warriors e Clippers. Só que, sendo sincero, se for contra o Warriors, até acho que dá pro Phoenix ganhar. Mas se for contra o Clippers, como eu acho que vai ser, vai ficar difícil pro Phoenix Suns. E vai ser uma puta brochada, né? Depois de uma temporada tão boa como o Phoenix Suns fez, uma temporada surpreendente e tal, o time não ir pro playoff vai ser muito broxante, né? A chance pra mim era ontem. Ontem pra mim era a chance do Phoenix Suns. Desperdiçaram, né? Bom pro Blazers e ruim pra Phoenix. Só um último detalhe. A vitória de ontem do Blazers, ela acabou sendo boa pra um outro time, tá? Pro Chicago Bulls, né? O Coast to Coast até fez um post aqui explicando, eu vou mostrar aqui. Porque é o seguinte, e eu nem tava ligado nisso, tá? Eu nem tava ligado nisso. Ó, não foi só o Blazers que venceu ontem. Lembram da troca do Lauri Markkanen do Bulls para o Cavs em 2021? Lembro. Pois bem, era uma troca de 3 times.
Cavs, Bulls e Portland. O Bulls tinha direito à primeira pick, a uma pick de primeiro round do Blazers, que era protegida pela loteria. Ou seja, se Portland terminasse na loteria do draft / piores campanhas, ainda poderia ficar com a pick. Isso teria validade até 2028, mas o Natal chegou antes. Com a ida do Blazers aos playoffs, o Bulls finalmente vai receber sua pick de primeiro round do Blazers entre a 15ª e a 16ª posição. Finalmente, a troca de Lauri Markkanen pelo Bulls foi finalizada e Chicago agora está programado para ter 2 picks no top 15 do draft, né? Então, a vitória de ontem do Blazers, ela é boa, muito boa pro Bulls, né? E o Pusão na linha até, né, faz um comentário cirúrgico aqui, né, que é: demitiram Carniçovas e magicamente o karma age em favor do Bulls. E é verdade, né? É verdade. Quando você toma boas decisões, o universo conspira a seu favor. E agora o Bulls vai pro draft com 2 escolhas no top 15. Olha que coisa maravilhosa. Num dos drafts de maior talento disponível dos últimos anos. Então, né, torcedor do Bulls aí, muito feliz também pela classificação do Blazers, né? Olha que coisa maravilhosa. Rapaziada, é isso, né? Pro programa de hoje é isso. Obrigado pela sua audiência, né? Hoje, obviamente, eu volto para comentar sobre os 2 jogos do dia, para comentar sobre Magic e Sixers e sobre Warriors e Clippers. Amanhã tem Switch TV Show especial analisando os confrontos de sexta do play-in, então não perca. Amanhã também tem episódio novo da nossa série da Selenets. Acabou que hoje eu não tive tempo de gravar, né? Época de playoff é foda pra manter, né, séries paralelas, mas amanhã eu venho, né? Eu trago episódio novo da Selenets. Os amantes da Selenets, fiquem tranquilos, amanhã tem episódio novo. E é isso. Obrigado, valeu, grande beijo e tchau!